Lucas capítulo 12, versículo 35 em diante, diz assim: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém? Podeis assentar, por favor. Se posso dar tema para essa mensagem, como diz o meu pastor Marconi, sejamos servos vigilantes. Essa parábola, Jesus ele foi específico falando sobre vigilância. No versículo 35, diz assim: Estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que significa ter cingido os lombos? Naquela época, a fim dos homens terem liberdade para fazer a atividade, o que eles faziam? Eles prendiam as saias das suas túnicas em seus cintos ou enrolavam essas saias, aquela parte mais comprida, nas suas coxas. Para quê? Para que desse mais mobilidade, para que eles pudessem, assim, caminhar e trabalhar e fazer o que tivesse que ser feito. Então, o que significa estar cingido? Significa ter prontidão para agir, não ter nada que impeça a sua mobilidade, nada que impeça a sua ação. Então, eles ficavam prontos para agir a qualquer momento. E no mesmo versículo a gente vê que: e acesas as vossas candeias. Que candeias? Como acesas? Naquela época, os casamentos eram geralmente à noite. E os criados, eles tinham uma tarefa, que era manter as luzes acesas, carregando nos casamentos, nos caminhos, até que se reunisse o noivo e a noiva, e assim começasse, então, a boda. Ele tinha essa função. Então, a candeia não poderia estar apagada em momento nenhum. Tinha que estar tudo pronto, tudo preparado para aquela candeia estar acesa, todo o percurso sem apagar. Trazendo para os nossos dias, o que significa estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias? Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque no versículo 2 diz assim: E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe.
Quando nós estamos em casa, eu conversei isso essa semana com uma pessoa, eu acho que ela vai lembrar. Nós precisamos estar preparados, porque nós nunca sabemos a hora que a gente vai ter que abrir a porta. Então, geralmente, tem pessoas que acordam e ficam de pijama o dia inteiro. E se a campainha toca, espera aí um instantinho, tem que correr, trocar de roupa, prender o cabelo, fazer alguma coisa para poder estar apresentável, para poder abrir a porta. Certo? Muitas das vezes a gente fica com aquela chamada roupa de ficar em casa, e quando é para abrir o portão, a gente não pode abrir o portão de pronto, porque a gente precisa modificar correndo a roupa para poder ir. Nesse versículo 2 está dizendo o seguinte: quando aquele Senhor chegar da festa das bodas, nós precisamos abrir a porta imediatamente. Nós precisamos abrir a porta de pronto. Nós não vamos ter tempo de falar, espera aí só um minutinho, que eu preciso me arrumar para te receber, Senhor. Quando o Senhor chegar, nós precisamos estar prontos, com as nossas vestes adornadas, com as nossas vestes prontas, limpas, sem mancha, sem mácula. A gente não vai poder pedir para Ele esperar. Pelo contrário, precisamos estar prontos para recebê-los. Nós precisamos estar prontos para quando a trombeta soar, a gente falar, eis-me aqui, Senhor. É assim que precisamos estar. E é assim que o versículo 2 nos diz que precisamos estar. E no versículo 37 diz assim: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Versículo 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. A palavra de Deus, ela não diz quando Jesus virá, mas para nós, filhos de Deus, não importa a hora, o momento, o dia, o mês, o ano, não importa, para nós não importa, nós não precisamos de data, a única coisa que nós precisamos é ter a certeza, a esperança e a confiança que Jesus ele voltará para nos buscar. E não importando saber o dia, a hora, o mês, o ano, o minuto, o segundo, que isso irá acontecer, nós precisamos estar vigiando. Precisamos estar atentos. A palavra de Deus diz, a gente acabou de ler, que nós não sabemos o dia. Mas se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria para não deixar que entrasse e minasse a sua família. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Em Apocalipse 16:15 diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, nós temos várias referências, nós não temos dia, nós não sabemos a hora. Mas Jesus, ele deixou claro que nós precisamos estar vigiando, atentos, apercebidos. Então, todas as vezes que nós vemos os sinais, aquele que lê Bíblia, aquele que escuta a palavra que é pregada aqui, aquele que pede ao Senhor graça, sabedoria, já sabe que está acontecendo vários sinais. E isso só aumenta a nossa percepção que nós precisamos vigiar mais. Precisamos estar atento todos os dias, a todo instante. Precisamos estar atentos a cada passo que damos. Porque, como a gente sempre gosta de dizer também, nós não sabemos nem o dia
e nem a hora que a nossa senha será chamada. Aqui nós estamos falando da volta de Jesus, naquele grande dia. Mas se a minha senha for chamada e se a sua senha for chamada antes daquele grande dia, para nós será o grande dia. Ou será o céu ou será o inferno. Não tem o meio do caminho. Não, vou encarar no meio do caminho, aqui você se conserta e depois você então vai para o céu ou vai para o inferno, se não deu certo aqui no meio do caminho. Não, não tem isso. Ou é céu ou é inferno. Então é aqui que nós precisamos nos preparar. É aqui que nós precisamos vigiar. É aqui que precisamos estar atentos. E o Senhor, Ele deixa isso bem claro. Porém, aqui, o apóstolo Pedro, no versículo 41, ele faz uma pergunta ao Senhor. Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E Jesus, então, responde a Pedro. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Nessa resposta de Jesus, fica evidente que ele diz essa parábola, principalmente, mas abrindo um parênteses aqui, mas não completamente, para aqueles que são ministros da palavra do Senhor. Aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra. Aqueles que têm a responsabilidade de estar orientando os demais irmãos como proceder. Então, aqui fica evidente isso. Porém, nós precisamos entender que se nós somos instruídos por esses irmãos, pelos nossos pastores, se nós somos instruídos a cada culto, a cada escola bíblica, nós também temos responsabilidade nisso. Então, o Senhor, Ele deixou bem claro que nós precisamos aprender a palavra dele e usar com sabedoria e fidelidade. Mas aquele que ensina tem um peso maior. Ele será cobrado de uma forma mais dura, que também está escrito isso nesse capítulo. E aí em Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, todo aquele que maneja a palavra do Senhor, que ensina a palavra do Senhor, ele precisa fazer com diligência, sabedoria, para que ele não venha falar nada daquilo que não esteja aqui dentro. Então, ele precisa manusear bem a palavra, ele precisa ensinar diligentemente, para que ele, quando for cobrado diante do Senhor, ele não tenha que ser punido de forma dura, mas que ele tenha feito com amor, com carinho e com sabedoria. Amém? Continuando, versículo 43 diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Quando o Senhor voltar e encontrar os seus filhos fazendo a sua vontade, vivendo com os seus princípios, exercendo a palavra em amor, em graça, em sabedoria, feliz será aquele que foi encontrado assim. E tem uma recompensa. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, o Senhor lhe mostrará o seu amor da maneira mais digna, mais tenra. Seremos acalentados pelo Senhor por estarmos agindo da forma vigilante, conforme Ele orientou aqui nesse capítulo. E continuando, versículo 46. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Mas voltando
para o 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou. Aí eu tenho duas perguntas para fazer. Como conhecemos a vontade do nosso Senhor? Através da sua palavra. Palavra essa que muitas das vezes nós não valorizamos e não manuseamos da forma que deveríamos. E o que aprendemos através da sua palavra? O ponto principal: a termos uma vida de santidade, uma vida separada, totalmente desassociada ao mundo. Repetindo: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade. E eu confesso que quando eu li esse versículo, eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, me ajuda. O que eu não tenho feito conforme a tua vontade? Aonde eu não tenho me preparado da forma que deveria me preparar? E é essa pergunta que eu gostaria que você saísse daqui dessa noite. Aonde você precisa consertar? Aonde você precisa ver? Aonde você está errando? Aonde você precisa melhorar? Aonde você precisa se aperfeiçoar? Aonde? Porque não adianta nós virmos para cá, ouvirmos a palavra e quando chegar daquela porta para fora a gente não pensar mais nela, não praticar, não colocar no nosso dia a dia. Não adianta. Por quê? Porque a gente já vai ter o conhecimento. E é muito sério isso. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade. O Senhor fala que a gente tem que se arrepender dos pecados. O Senhor fala que a gente tem que se converter, que a gente tem que ter um coração contrito, a gente tem que ter um coração arrependido. O Senhor nos ensina tantos princípios que precisamos praticar. Será que estamos fazendo tudo isso, agindo como servos vigilantes, prudentes, apercebidos da volta do Senhor Jesus? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, é o nosso dia a dia corrido e depois a gente pensa em alguma coisa, a gente dá uma resposta atravessada e depois a gente pede perdão. Enfim, não, a gente não tem vigiado da forma que deveríamos vigiar. Abra comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, nesse capítulo, ele deixa alguns princípios importantes que devemos pôr em prática todos os dias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Primeira parada. Aqui Paulo ele deixa muito claro que nós devemos ter o quê? Carinho, respeito, amor por aqueles que trabalham por nós, que presidem sobre vós e que nos ensinam, que nos corrigem. Aqui Paulo está falando de quem? Exatamente. Aqui Paulo está falando dos nossos pastores. Aí o pastor chega para você e fala assim: ô, meu querido, não vai por esse caminho aqui não, vai por esse. Mas que pastor chato, como gosta de se meter na minha vida. Eu não dou liberdade para isso. Para um pouco. Se você está aqui, você está debaixo da autoridade dele. E se você está debaixo da autoridade dele, você precisa fazer aquilo que ele está te orientando a fazer. Abre parêntese. Só não faça aquilo que não está na Bíblia. Se ele te mandar fazer uma coisa que não está na Bíblia, se joga lá do precipício, porque você vai ver a Deus. Irmã, para, ou irmão, não faça, porque Deus não manda a gente se jogar do precipício. Mas se ele não falou nada que está fora da Bíblia, você precisa seguir. Você precisa respeitar. Você precisa honrar. Você precisa tratá-lo com amor, com carinho, com respeito. Por quê? Porque foi ele que o Senhor colocou para cuidar da sua vida, para cuidar da minha vida. Então, o primeiro princípio que Paulo deixa claro, e muitas das vezes, irmãos, ao longo da minha caminhada com Cristo, no meio do povo de Deus, eu já vi muitas vezes, muitas vezes,
isso não acontecer. Então, Paulo nos ensina, deixou isso aqui claro, que nós devemos ter com grande estima e amor por causa daquilo que eles fazem por nós. Tende paz entre vós. Irmãos, tende paz com os seus pastores, por favor. Tende paz. Se tem alguma coisa que está te incomodando, se o pastor fez alguma coisa que não te agradou, chega para ele e fala. Olha só, pastor, vamos conversar? Estou com o senhor aqui, ó. Então, a gente precisa conversar, botar para fora, precisa pedir perdão, se precisa perdoar, a gente precisa se entender, que a gente não pode caminhar desse jeito, não. É simples assim. Com amor e respeito, tá? Porque também já vi muita gente desrespeitar o pastor na hora que vai falar com o pastor. Então, com amor e respeito. Ah, você precisa falar. Porque muitas das vezes ele nem sabe que você está chateado e bicudo. Então, você tem que chegar e falar, fiquei chateado por causa disso, disso e disso. E aí ele vai se conversar, vai se justificar, enfim, vai se resolver. E o que Paulo manda? Que a gente tenha paz e não guerra. Isso é um princípio. Continuando. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis os que de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. E aqui eu lembro, gente, ninguém é igual a ninguém. Ninguém caminha igual a você. Ninguém tem o mesmo... Vou falar em nível. É a palavra que eu encontrei agora. Ninguém tem o mesmo nível de espiritual que você tem, o mesmo nível de espiritualidade que você tem. Tem gente que ora mais, tem gente que lê mais Bíblia, tem gente que entende mais. Ninguém é igual a ninguém. Porém, nós precisamos ter paciência com todos. Tem uns que a gente vai ter que carregar no colo, tem outros que a gente vai ter que ir arrastando, tem uns que a gente vai ter que dar uns tapas na cabeça. Vamos. Mas o negócio é todo mundo ir. E com paciência. Amor. Mas por que essa turma está rindo? É paciência, amor. Tem que ter paciência e amor. Eu sei que às vezes é complicado. Às vezes a gente quer bater, mas não pode. Tem que ter amor, tem que ter paciência. Mas todos nós precisamos chegar lá. Continuando. Versículo 15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E por que será que Paulo escreveu isso? Porque a gente é humano, o nosso coração é humano. E aí eu lembro da pregação do pastor Júlio, que ele que fala aquele versículo, eu não lembro exatamente o versículo, mas que fala que o Senhor sabe que nós somos pó. Aí a gente, como a gente é pó, a gente é humano, pisou no meu calo, aguenta aí, vou pisar 2 vezes mais no seu, para você aprender a viver. A hora que você aprender a viver, me respeitar, a gente entra junto num acordo, a gente segue junto. Não é assim. A palavra de Deus diz que nós devemos pagar o mal com o quê? Com o bem. Então, nós precisamos ter esse princípio dentro da nossa vida, caminhar dessa forma. Mas, irmão, por que você está falando isso? Porque a maioria dos servos de Deus não faz isso. Principalmente, às vezes, aquele que é sanguíneo. Não faz. Aí depois vai lá e implora perdão a Deus porque fez uma coisa errada que não deveria ter feito, com a desculpa de ensinar o outro a fazer direito. Então, a gente pode ensinar o outro a fazer direito fazendo o bem. Não precisa fazer o mal pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem. E o apóstolo Paulo continua. Regozijai-vos sempre. O que significa regozijar? Alegre-se. Alegre-se sempre. Tem momentos de tristeza? Tem. Tem momento de angústia? Tem. Tem momento de sofrimento? Tem. Mas a palavra de Deus nos orienta que nós devemos nos alegrar sempre. Alegrar como? Alegrar-se na presença do Senhor, ter a alegria da salvação, ter a alegria que teve um que morreu por nós, que foi Jesus, que morreu naquela cruz, morreu no seu lugar, morreu no meu lugar. Se ele não tivesse morrido, nós não teríamos esperança de um dia passar a eternidade com Cristo, mas ele fez isso. Ele nos amou tanto, Deus nos amou tanto que enviou Jesus, Jesus nos amou tanto que não desistiu.
Então, cada um fez a sua parte para que naquele grande dia todos nós venhamos estar juntos e passar a eternidade com Cristo. Que alegria maior do que essa? Mas nós perdemos essa alegria. Às vezes o problema financeiro acaba com o ser humano. É difícil, mas os problemas começam a nos sugar. E quando os problemas começam a nos sugar, a depressão vem. Aí eu estou abrindo um parênteses aqui. Muitas pessoas ficam depressivas porque perdem a alegria. E aqui Paulo ele deixa uma instrução: regozijai-vos sempre. Para quê? Para que a depressão não se instale dentro de nós. Só que não está escrito a depressão aqui. Mas estudos já revelam que pessoas tristes, angustiadas, elas são propícias a ser uma pessoa deprimida. Então, como que nós arrancamos isso da nossa vida? Nos alegrando no Senhor. Nos alegrando em sua presença. O mundo está desabando, mas você está se alegrando na presença do Senhor. Senhor, me fortalece, me guia, me dê orientação, me dê estratégia para sair de dentro dessa situação. Me ajuda, Espírito Santo, anda comigo, não deixa eu andar sozinha, não. Deixa eu me alegrar no meio dessa ruína, no meio desse caos. Por quê? Porque o Senhor está comigo e o Senhor vai me dar a direção daquilo que eu preciso fazer. Amém? Continuando. Orai sem cessar. Um versículo que todos nós sabemos desde pequenininho. Se não me engano, é um dos primeiros que a gente aprende por ser tão curtinho. Mas será que nós oramos sem cessar? Será que isso é um princípio que nós executamos na nossa vida? Estamos sempre em oração, pedindo graça, orientação ao Senhor em tudo que vamos fazer? Senhor, preciso ir à rua resolver essas coisas aqui. Uma coisa simples. Senhor, eu preciso ir à rua comprar comida para minha casa. Uma coisa corriqueira do dia a dia. Senhor, vai à minha frente. Guia os meus olhos. Ajuda-me a multiplicar esse dinheiro aqui. Ajuda-me a comprar tudo que preciso dentro desse recurso aqui que tem. E eu sei que Tu és poderoso para multiplicar e ainda sobrar. Mas eu preciso que o Senhor seja os meus olhos. É uma coisa simples, irmãos. E às vezes você é surpreendido. Poxa, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, isso aqui está num preço mais em conta, aquilo ali também está, aquilo também está, isso aqui eu vou substituir, vou fazer aquilo ali. E quando você vê, o dinheiro sobe. Foi porque você é ótimo administrador? Que você é ótimo em matemática? Não. É porque você colocou o Espírito Santo, você pediu orientação a Deus, Deus foi à sua frente, Ele preparou tudo, preparou promoções, preparou aquilo. É interessante quando você precisa de certas coisas e você chega no mercado, está em promoção. Você é de Deus, Deus me enviou aqui nesse dia, Deus me enviou aqui nessa hora para que eu conseguisse comprar essas coisas aqui que eu estava precisando, em promoção. Para quê? Para que o dinheiro renda um pouquinho mais, para que a gente compre um pouquinho a mais e dure um pouquinho mais. Mas nós precisamos orar sem cessar. Um exemplo muito simples do nosso dia a dia, que dirá em fato de nós estarmos nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Senhor, limpa as minhas vestes. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, aonde eu estou errando, me ajuda. Nesse pecado aqui eu não consigo largar. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, por favor. É no clamor, é no orar sem cessar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não vai ser você lendo jornal, não vai ser você vendo vídeos no YouTube. Pode até ser vídeo de pregação. Você vai ser cheio do Espírito Santo quando você verdadeiramente buscar a face do Senhor. E essa buscar a face do Senhor é você e o Senhor. É você de joelho, clamando, pedindo graça, sabedoria e orientação. É você e Deus, é você e Ele. Sem intermediário, é você e Ele e você. É assim que a gente é cheio do Espírito Santo. É assim que a gente busca revestimento do alto. Então, é orar sem cessar. Continuando, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A pior coisa que tem é você andar com gente que reclama de tudo o tempo todo. Deus te abençoou com sei lá, com uma coisa, não sei, vou voltar para o mercado.
Porque hoje está tão caro as coisas, então deixa eu voltar para o mercado. Deus te abençoou que você conseguiu comprar carne para a semana inteira. Ô, glória! É um milagre quando isso acontece. Quando você vai lá no dia da quinta-feira, já estou fazendo um spoiler, quinta-feira, amanhã é o dia da carne. Então, irmãos, fiquem atentos que amanhã é o dia da carne, aqui em São Gonçalo. Então, você vai lá no dia da carne, pede a multiplicação ao Senhor e você vai comprar carne. Aí Deus te abençoa, você consegue comprar carne para uma semana, até a próxima quinta-feira. Aí você vai toda alegre, vai lá, faz a comida, aí quando bota a comida na mesa, hoje é isso? Não tinha uma outra coisa para comer, não? Ei, a palavra de Deus que em tudo dai graças. Senhor, muito obrigado porque hoje eu vou comer carne moída. Senhor, muito obrigado porque hoje eu vou comer nugget. Senhor, muito obrigado porque hoje eu vou comer ovo. Senhor, muito obrigado porque hoje o Senhor proveu o alimento sobre a minha casa, sobre a minha mesa. E glória e louvado seja o nome do Senhor. Mas tem gente que reclama. Aí Deus vai e abençoa que você consegue pagar uma dívida. Paguei uma, mas tem mais 5 ali ainda me aguardando. Ei, engrandece o nome do Senhor, agradece, seja graça, você pagou uma. Tudo bem que falta 5, mas Deus é misericordioso para te abençoar e você pagar as 5 que faltam. Deus é bom, Deus é bom. E experiência própria surge da onde você não espera. Vou resolver isso agora? Não estava nem esperando, estava na fila. Ótimo, vamos acabar com a fila, vamos puxar o que estava lá atrás e vamos resolver. É assim, em tudo dai graças. Tá calor, tá muito calor. Só o Senhor é Deus, no volta de meio-dia, 1h da tarde. O que a gente faz? A gente pega o guarda-sol, né? Eu e minha filha. Aí a nossa sombrinha vira guarda-sol, vamos, filha, para a escola, toma um banho bem gostoso e vamos embora que você tem que estudar e vamos à tarde. É quente, mas o Senhor é conosco. E glória a Deus. Glória a Deus, está estudando. Glória a Deus, tem escola. Glória a Deus. Vamos embora, segue em frente. Agora tudo a gente reclama. A gente reclama do calçado, a gente reclama da roupa, a gente reclama do tempo, a gente reclama da casa, a gente reclama do marido, a gente reclama da esposa, a gente reclama do filho, a gente reclama. E um dos princípios que Paulo nos ensinou é sermos o quê? Gratos. A vida do grato, a vida daquela pessoa que tem gratidão ao Senhor, tem espaço para murmuração? Não. Seguindo, porque eu tenho um objetivo. Vamos lá. Versículo 19. Não extingais o espírito, não apaguem o espírito. 20. Não desprezeis as profecias. 21. Examinai tudo, retende o bem. 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Vou parar aqui. Vamos lá. Irmãos, se você vai fazer algo que se parece com uma coisa errada, não faça. Se você foi convidado para ir a algum lugar que não condiz um lugar para servo do Senhor estar, não vá. Não, mas eu estou indo lá para evangelizar, eu estou indo lá para poder ser luz no meio das trevas. Cuidado para as trevas não invadir a sua luz, porque às vezes as coisas se invertem com a desculpa que eu estou indo lá para falar de Jesus, eu tenho que ser luz no meio daquela escuridão. E a escuridão, por quê? Porque existem momentos que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, se nós devemos fugir da aparência do mal, fuja. Amizades, companheirismos, fuja. Se vai te levar para o lado errado, jovens, adolescentes, criança, prestem atenção. Se vai te levar para o lado errado, não é de Deus, não é da Bíblia, fuja. Não é para falar assim, vou andar só um pouquinho, até onde eu ver que eu consigo. Não é para você andar um pouquinho para ver onde você consegue, não. Porque você sozinho não consegue. Então, fuja. Fuja da aparência do mal. E para finalizar, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo. Como nós devemos andar? Apercebidos, porque Jesus está voltando. Então, quando nós precisamos vigiar em todo o tempo, não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o ano, porém, nós que lemos a Bíblia estamos vendo os sinais por todos os lados que Jesus está voltando. Em breve, Ele baterá a porta. Eu e você estamos prontos para abrir a porta de pronto? Ou vamos ter que falar assim, Senhor, aguarda um minutinho aí que a veste não está muito bem ainda, está com alguns pecadinhos aqui, eu ainda tenho que me arrepender. Não vai ter tempo para isso, não. Então, nós precisamos estar prontos, preparados, cingidos, adornados, para quando Jesus chegar, nós falamos assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ir contigo, Senhor. Eu caminhei com tanta dificuldade, mas eu quero ir contigo. Então, que você e eu possamos vigiar. Poderia ter falado de outras coisas aqui, de jejum, de leitura bíblica. São tantas coisas que a gente já fala. São tantas coisas que a gente repete. Por quê? Porque a gente ainda não faz da forma que deveria fazer. E, às vezes, nós desprezamos outros princípios que nós devemos fazer. E um desses princípios foram esses aqui que a gente leu. Gratidão, oração, fugir da aparência do mal, examinar, não apagar o espírito. Tantas coisas que Paulo deixou como um princípio que a gente precisa seguir. Então, que eu e você possamos estar preparados, prontos para aquele grande e glorioso dia. Porque Jesus, ele voltará. E que eu e você sejamos achados preparados. Às vezes eu me pergunto como, mas eu mesmo já dei a resposta aqui, é fazendo e cumprindo os princípios da palavra de Deus. A Bíblia não foi deixada para nós de enfeite. A Bíblia foi deixada para nós para que nós venhamos a aprender a como fazer, para que naquele grande dia a gente fale assim, eu não sabia. Não, você sabia. Porque na quarta-feira tal, você ouviu isso, no domingo tal, você ouviu aquilo, você foi ensinado. Por que você não fez? Por que você não praticou? Então, que eu e você possamos praticar a palavra, que possamos estar com os nossos... Possamos estar cingidos, preparados, para quando o Senhor nos chamar, seja no grande dia, seja na nossa senha, a gente possa falar com muita alegria, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Cheguei, eis-me aqui, Senhor. Que possamos nos alegrar para esse grande dia. Se coloque de pé, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Pai, porque eu creio que o Senhor falou conosco, que precisamos nos consertar, que precisamos praticar mais a Tua palavra, que precisamos, ó Deus, nos preocupar em estarmos prontos para Ti. Por isso, Pai, toma as nossas mentes, toma os nossos corações, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não lhe agrada, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos ajuda, Senhor, a caminharmos juntinhos contigo. Nos ajuda nas nossas dificuldades, nos ajuda, Senhor, naquilo que nós não conseguimos humanamente fazer. Que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir em todas as coisas. Ajuda os meus irmãos, ajuda-me, Senhor. Senhor amado, que possamos ter alegria sempre no nosso coração, independente, Senhor, das circunstâncias, independente, Senhor, daquilo que esteja acontecendo ao nosso redor, mas que possamos nos alegrar sempre na Tua presença, que possamos, ó Pai, termos o nosso coração sempre grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que possamos, ó Pai, ter gratidão tanto pelas pequenas coisas como pelas grandes coisas, Senhor. Senhor amado, nos ensina a agradar o Teu coração, que possamos, ó Pai, sair daqui nessa noite, guardando essa palavra, praticando essa palavra diariamente, para que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.